Sejam bem-vindos ao semanário informativo de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vamos aos destaques desta semana. A Feira do Fumeiro de Montalegre chegou aos 25 anos. A Rainha do Fumeiro contou este ano com cerca de 90 expositores. O programa Simplex anda a percorrer o país. O principal objetivo dos encontros é ouvir os problemas dos cidadãos quando recorrem aos serviços públicos. Em Mirandela foram inauguradas as novas instalações da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo. A Feira do Fumeiro de Montalegre comemorou 25 anos. Aquela que é considerada a Rainha do Fumeiro contou este ano com 90 expositores, 80 deles de fumeiro. A Feira do Fumeiro de Montalegre chegou este ano às Bodas de Prata. Aquela que é considerada a Rainha do Fumeiro começou há 25 anos numa garagem e hoje conta com cerca de 90 expositores, na sua maioria de fumeiro. Temos uma diversidade de produtos bastante grande, portanto todos os produtores trazem um bocadinho de tudo. Temos a alheira, no meu caso eu tenho um produto diferente, também sou jovem e tinha que me distinguir por alguma coisa, por algum produto, porque de outra maneira tínhamos todos o mesmo. Não é? Então tenho a alheira com cogumelos, que é um produto novo, tenho há cerca de 3 anos e tenho uma saída imensa. Mas temos a chouriça, o chouriço da abóbora, que também é tradicional cá, o salpicão, tudo um pouco, o presunto, embora já não tenha, que já vendi todos, mas temos um bocadinho de tudo. O que é que costuma trazer aqui para a feira? Chouriça, alheira, presunto. O que é que tem mais procura? O presunto e a alheira e a chouriça também. São os utensílios mais procurados da feira, são esses. É tudo feito de modo tradicional? Aliás, a cozinha que eu tenho é uma unidade produtiva artesanal, tudo feito manualmente. Só no primeiro dia foram mais de 30 as toneladas de fumeiro que entraram no recinto da feira. Um certame que impulsiona a economia da região com uma receita de 3 milhões de euros e que este ano contou com algumas novidades. Comprei a barriguinha, o chouricinho e uma alheira. E lá na sua terra todos gostam dos produtos daqui? Ui, muito. Até inclusivamente tenho feito esse comentário no talho de onde gasto e dizer a mim do que é que tem a qualidade. Dos produtos e gosto de comprar esta senhora. Já vem aqui há muito tempo? Há 20 anos. Reparo que vai aí cheio de sacos, o que é que leva? Alheiras, salpicões. Quem marcou presença na feira foi Carlos Miguel, secretário de Estado das Autarquias locais, que destacou a importância desta feira não só para a região, mas também para o país. Um certame que é o ganha-pão de muitas famílias. É muito gratificante ver não só este conjunto de produtos, mas também ver os produtores, ver tanta gente e tanta gente com um sorriso na cara, que é um sorriso de simpatia para quem se chega, mas também um sorriso que sabem que vão fazer bom negócio, porque já têm a experiência dos anos anteriores. E isso é essencial, e isso é essencial num produto que é local, num produto que é exportável, num produto de grande reconhecimento nacional e internacional, e que as pessoas veem as suas vidas melhoradas e os seus territórios melhorados à conta de algo que é muito delas. Suplantou este ano todas as expectativas e houve um conjunto de novos aderentes e, sobretudo, gente jovem que nos dá a garantia de podermos perspectivar os 50 anos. Depois introduzimos também, ou retomamos o prémio para a melhor alheira e para a melhor chouriça e temos o espaço da alimentação, onde vamos ter 3 chefes de culinária, de cozinha, dar um tratamento diferente aos produtos que aqui estão expostos e à venda. A economia da região resulta também da visibilidade e da atratividade do território. E a nossa feira serve exatamente para isso. Durante 4 dias passaram por Montalegre cerca de 100 mil pessoas, alheiras, chouriças, sangueiras, farinheiras ou salpicões, com os preços de há 25 anos, fizeram as delícias dos visitantes. Em Mirandela, restaurantes e pastelarias locais foram desafiados a mostrar aquilo que de melhor a gastronomia local oferece, tendo como base o azeite. Estamos à entrada do restaurante Adega, que faz parte da Rota do Azeite de Trás-os-Montes. É um dos locais onde pode deliciar-se com pratos confeccionados com o ouro de Mirandela, o azeite. Venha daí connosco. Olha, em cima da mesa temos muita coisa apetitosa. Até a mim me está a dar já apetite de comer. Temos aqui uma entradazinha, alheira com uma linguiça. É um produto da nossa região.
Temos aqui o pãozinho com azeite, que são as famosas touradas com azeite. Depois temos um cogumelozinho recheado com alheira, a nossa entrada de azeitona, pasta de azeitona, queijinho e as alcaparas de Trás-os-Montes. Depois entramos nos pratos, temos o bacalhauzinho, que é bem regado com azeite e uma cebolinha. A alheirinha, a famosa alheira de Mirandela, que é a melhor alheira do mundo. Depois temos o cabrito, que é excelente, que não há cabrito igual ao nosso, que é um cabrito certificado, Trás-os-Montes, é excelente. E os nossos azeites, que é a qualidade fora do normal, que é o melhor azeite do mundo, não é? Durante o Festival do Azeite, os restaurantes de Mirandela integram o azeite nos seus pratos, uma forma de divulgar também a gastronomia local. As variedades é que tornam um prato muito mais saboroso, eu acho que muito mais genuíno e muito mais saudável também. O objetivo passa por dar a conhecer um dos produtos com mais peso económico neste concelho do distrito de Bragança. O concelho de Mirandela é o que produz mais azeite em bruto na região transmontana. As pessoas são incentivadas e nós tentamos de alguma forma promover e divulgar este festival. As pessoas aderem, as escolas são também um público-alvo que nós privilegiamos e os meninos vêm ao nosso auditório. Nós vamos às escolas para os sensibilizar desde muito cedo acerca desta fileira. Visitas temáticas e mentas especiais, exposições de trabalhos de alunos, cursos técnicos, workshops, peças de teatro foram algumas das atividades do Festival do Azeite Novo, que se realiza há 11 anos. Mirandela recebeu a exposição Relações, Refrações e Revelações da autoria do artista plástico Pedro Cordeiro. Com uma técnica mista com base na tinta da China, aparo e pincel, neste trabalho foram representados os 4 elementos: ar, fogo, água e terra. Criado em 2006, o programa Simplex, como o nome indica, pretende simplificar a vida de empresas, associações e cidadãos quando utilizam um serviço público. Passados 10 anos da sua criação, o programa Simplex está a percorrer o país, dando voz aos cidadãos. O objetivo passa por ouvir os seus problemas, de forma a encontrar soluções e medidas a implementar. Aprofundando o Simplex, penso que é essencial, ou seja, dar uma resposta rápida e uma resposta eficiente às empresas, acho que é uma contribuição determinante para a competitividade dessas empresas e até para a economia do país. Deu o caso do IFP. Já tive situações concretas em que tinha urgência de ter pessoas para dar uma resposta ao trabalho que tinha. Tive 6 meses à espera de uma decisão e as respostas de Vila Real se mandavam para o Porto e do Porto mandavam para Lisboa, portanto que nos complicava a vida. Pode ser feita uma diretiva, um despacho certamente que diga que, por exemplo, pode haver uma diferenciação entre as entidades, ou seja, uma entidade que é uma microempresa, como é o caso da nossa, não tem que dar a informação da mesma forma tão discriminada como dá uma empresa que tem 40 ou 400 funcionários, uma média empresa, uma grande empresa. Há muita diferença entre entidades e, portanto, deveria haver uma diferenciação entre elas. Por isso. Rui Santos, autarca vilarrealense, vê com bons olhos o programa Simplex e acredita na criação de uma loja do cidadão em Vila Real. Sinceramente, que seja possível encontrar nestes 2 ou 3 próximos anos um momento para definir um espaço, para caracterizar um conjunto de serviços e para que esses serviços possam servir os nossos concidadãos e que esses serviços sejam concentrados para evitar que os nossos cidadãos andem de um lado para o outro como têm andado até agora. Mais importante do que encontrar mecanismos para facilitar a aplicação da lei é criar leis justas e elas próprias serem simples para irem de encontro àquilo que são as expectativas dos cidadãos. Mais interativo, mais participativo e mais acessível. É o que se pretende deste novo Simplex. Graça Fonseca, secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, ouviu em Vila Real os problemas que os transmontanos enfrentam na relação com a administração pública e não esquece aqueles que não têm literacia digital. Temos que ter estes 2 caminhos, que é, por um lado, ter cada vez mais serviços que permitam que a pessoa não tenha que se localizar, e isso existe serviço online, mas por outro lado saber utilizar as tecnologias para poder simplificar a vida àquelas pessoas que necessitam de serviço de maior proximidade ou que até necessitam de não ter que cumprir obrigações que eu cumprirei com mais facilidade do que eles. E portanto é esta atenção a que pôr pessoas em igualdade de circunstâncias exige
dar-lhes meios diferentes para poderem cumprir com as mesmas obrigações. Falou-se muito da questão que tem muito a ver com a existência de um parque natural, ou seja, 22% do território de Bragança está em parque natural, em reserva, e portanto isso coloca questões muito particulares, tudo que tem a ver com o licenciamento, tudo que tem a ver com a relação com o Estado, com os serviços do Ministério do Ambiente, e portanto há um conjunto de questões particulares. Aqui hoje, enfim, essa questão não surgiu, mas a questão da duplicação de obrigações que os empresários têm que cumprir, a duplicação de informações que têm que ser dadas ao Estado, que na verdade o Estado já tem do seu lado e portanto podia, enfim, com facilidade reutilizar sem pedir às pessoas para mandarem de novo. Enfim, as questões hoje também faladas aqui da contratação de desempregados e da relação com o IFP. Mais centrado nas pessoas e nas empresas, o novo Simplex será lançado em maio deste ano. Para já continuam os encontros entre cidadãos, autarcas e empresários para refletir o novo programa da modernização administrativa. A Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela tem novas instalações. A inauguração aconteceu no dia do IPB. Depois de 20 anos a funcionar em instalações provisórias, a Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela tem novas instalações. Uma inauguração que contou com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E esta escola é, sobretudo, mais uma vez, o reforço no conhecimento e a tentativa de se dar cada vez mais centralidade ao Nordeste transmontano, apostando na formação das pessoas, na formação dos jovens e criando uma nova geração sempre com mais conhecimento. E esse esforço de educar e de formar é o esforço que nos compete a todos nós, de acreditar no futuro. A Câmara Municipal teve um papel fundamental na construção do novo campus. Para o autarca mirandelense, teimosia é a palavra que melhor define esta obra, que dará aos alunos melhores condições. Esta inauguração para os alunos representa uma luta com cerca de 20 anos em que todos exigiam esta instalação, todos exigiam melhores condições didáticas e hoje essas lutas chegam ao fim, basicamente. Aliás, ainda agora podemos ver salas de teatro, salas voltadas para o curso de multimédia, design de jogos, e são salas perfeitamente na vanguarda, que era aquilo que realmente esta escola precisava. Hoje é um dia bastante feliz para Mirandela em específico, mas acho que também para toda a região. Depois de anos com um conjunto de constrangimentos, com dificuldades enormes, com sucessivas recusas e sucessivos descréditos, chegar a este momento é realmente uma enorme alegria para todos nós. O que é que isto representa para Mirandela? Para Mirandela é o futuro. O futuro de Mirandela tem que ser construído com várias dinâmicas e com várias bases, mas um dos principais elementos tem que ser o ensino superior e esta escola. Desde logo pelo número de alunos, pelo impacto económico, enfim, por tudo aquilo que representa o ensino superior. No centro de Mirandela e próximo de todos os equipamentos que a cidade oferece, a nova escola exigiu um investimento muito próximo dos 5 milhões de euros. A data de inauguração coincidiu de forma propositada com o dia do IPB. Realizou-se em boticas nos dias 8, 9 e 10 de janeiro a 18ª Feira Gastronómica do Porto. Este evento é considerado um dos mais importantes da região e a edição deste ano contou com mais expositores e melhores condições. Um certame que dá a conhecer aquilo que de melhor se produz na região e que a TV Regiões acompanhou. Veja todas as reportagens da feira em tvregiões.com. O presidente da Câmara Municipal de Chaves foi recebido em audiência pela Ministra da Justiça, acompanhado pelos restantes autarcas do Alto Tâmega. A governante garantiu que, sendo ainda muito cedo para a nova alteração do mapa judicial, vai providenciar a alteração necessária à legislação para que todos os julgamentos possam ter lugar no concelho onde o ato foi cometido. O pavilhão do Regimento de Infantaria 13 vai passar a integrar a rede de equipamentos desportivos ao serviço de clubes e associações de Vila Real. Trata-se de uma parceria entre o município de Vila Real e o Regimento de Infantaria 13, que foi formalizada num protocolo que surgiu da necessidade de resolver a carência de espaços para a prática desportiva no horário compreendido entre as 18h30 e as 21h30.
Este fim de semana decorreu em Chaves a 11ª Mostra de Sabores, um certame com mais de 20 toneladas de enchidos e uma receita de cerca de 400 mil euros. Esta é uma reportagem que poderá ver na íntegra em tvregiões.com e no nosso meu canal. Tempo agora para o desporto com Pedro Rebelo. Sejam bem-vindos ao TVR Desporto. Nesta edição do programa vamos falar de algumas modalidades esportivas. Vamos começar pelo futsal feminino da Associação de Vila Real, onde fomos acompanhar o Vila Real e Benfica, que defrontou o Amigos Serva de Ribeira de Pena, jogo a contar para a 14ª jornada. Este fim de semana, o Vila Real e Benfica defrontou e venceu por 5-2 a equipa Amigos de Serva de Ribeira de Pena, num jogo a contar para a 14ª jornada de futsal feminino da Associação de Vila Real. Na primeira parte, a equipa da casa entrou forte a controlar o jogo e logo na segunda jogada de ataque marcou o primeiro gol pela jogadora número 5, Rita. Depois de chegar à vantagem, o Vila Real e Benfica tentou chegar ao segundo tento, mas a guardiã Sara, que foi defendido muito bem, manteve o resultado no 1-0. Mas tantas vezes a equipa da casa tentou, que conseguiu mesmo chegar ao segundo por parte da jogadora número 7, Joaninha. O Vila Real e Benfica não deixou cair o ritmo e chegou ao terceiro gol novamente por Rita. A guardiã do Amigos de Serva continuou a mostrar grande segurança ao fazer várias defesas de grande nível, dando alento à sua equipa para começar a subir e a tentar diminuir a desvantagem. Partida que chegou ao intervalo com o resultado fixado em 3-0. Já na segunda parte, a equipa de Ribeira de Pena entrou com vontade de mudar o resultado e marcou mesmo por Bruna, reduzindo assim para 3-1. Mas a equipa da casa tentou logo dar a resposta, novamente com Sara a salvar. E com um remate quase de meio campo, o número 7, Joaninha, voltou a marcar, desta vez fuzilando a baliza de Sara com um grande golo. O forte jogo de ataque por parte da equipa da casa ainda não tinha terminado. Joaninha passa a bola para Rita fazer o seu terceiro golo no encontro e quinto da equipa. Mas o jogo ainda não tinha acabado e numa jogada de raça entre duas jogadoras, o árbitro apontou para a marca de penalti, com a jogadora número 5, Catarina, a não desperdiçar e fixar o resultado em 5-2. Já os treinadores referiram que o jogo foi decidido nos primeiros 5 minutos do jogo. Nos primeiros 10 minutos do jogo as jogadoras foram excelentes, eram jogadas lindíssimas, tudo aquilo que nós planeámos durante a semana e no balneário antes do jogo delineámos uma estratégia, essa estratégia surtiu nos 10 minutos iniciais, depois abrandou um bocadinho a equipa, acho que ficou um bocadinho agarrada portanto à situação de vencer por 3-0, mas na segunda parte voltamos a entrar com uma vontade, com uma determinação que é o nível desta equipa, por isso mesmo é que ela está em primeiro. Penso que o jogo foi decidido nos primeiros 5 minutos e entramos mal. Costumamos sempre dizer, a outra equipa entrou melhor, não foi a equipa que entrou melhor, nós entramos mal, entramos com um bocado de ansiedade, nervosos e não conseguimos desbobinar o futebol que temos. Se tivéssemos tido mais um bocadinho de sorte, que também é preciso nestes casos, podíamos estar um bocadinho mais de luta e, quem sabe, discutir melhor o resultado. Às jogadoras do Vila Real e Benfica faltam agora 2 jogos para se tornarem campeãs. A equipa do futsal de Vila Real está no primeiro lugar da tabela classificativa, com mais 6 pontos que o Alves Roçadas, equipa também de Vila Real. Já no terceiro posto está os Amigos à Beira Douro, a equipa de futsal feminino do peso da régua. Comigo tenho o Fernando Cordeiro, nosso colaborador desportivo. Olá, Fernando. O que nos podes dizer sobre este jogo de futsal feminino? Muito pouco a dizer, a peça foi muito bem desenvolvida, muito bem apanhada. Penso que não terá sido muito fácil, porque por aquilo que nós pudemos ver, terá sido muito difícil selecionar as melhores das grandes jogadas que devem ter acontecido. Pode-se dizer que 2 equipas muito diferentes, uma equipa muito mais forte que a outra, mas que acabaram por se equilibrar, porque enquanto que uma tinha a qualidade alta, a outra tinha uma guarda-redes de altíssima qualidade. Conseguiram equilibrar-se e depois acabam por ser as individualidades também a desequilibrar com aquelas 3, 4 grandes jogadas que deram naqueles golos fantásticos. Eu atrever-me a dizer verdadeiras obras de arte, verdadeiras preciosidades do futsal. Quando assim é, há que dar os parabéns aos vencidos e enaltecer os vencedores, obviamente.
Seguimos com o kickboxing. Os atletas do Ginásio Clube de Mirandela, José Alonso e Ana Pinto, entre outros, estiveram no seu melhor na inauguração da Arena Curi Gym, em Malaposta, Anadia. Atletas bastante conhecidos também e de renome, estes aqui. Exatamente, e também muita qualidade. Os atletas do mestre José Pina já não é de agora, é desde o início do Ginásio Clube Mirandelense, em que o próprio mestre José Pina era um grande combatente. Também a Sónia Pereira, idem, aspas, e desta feita não deixaram os seus créditos por mãos alheias, acabaram por brilhar, privilegiando um kickboxing de altíssimo nível. Ana Pinto estreou-se em low kick com 52 kg e fez uma fantástica exibição. É caso para dizer, Pedro, que em relação àquilo que nós temos vindo a conversar, e já algumas vezes tínhamos comentado esta Ana Pinto, ela desde que começou, desde que foi apresentada, começou logo a mostrar-se que era uma grande atleta, que era uma atleta que iria seguir bem as pisadas do Ginásio Clube Mirandelense. Voltamos outra vez a ter que referir José Pina e também a Sónia Pereira. E, portanto, digamos que acabou por ser o sublinhar o grande início, o seu pontapé de saída, o seu chegar ao estrelato com uma grande exibição. Mostrou que é uma guerreira dentro do ringue, após 3 fantásticos assaltos perante uma adversária teoricamente mais forte, acima de tudo muito mais experiente, mas que ela conseguiu chegar ao fim, deixou os árbitros a não conseguirem encontrar melhor solução do que, para não haver problemas, deixar ficar tudo no match nulo, ou seja, num empate. Obviamente que isto deixou orgulhoso, e de que maneira o Ginásio Clube, principalmente o mestre José Pina, pela forma como a sua aluna se portou neste combate. E volto a sublinhar, não podemos esquecer a grande experiência da sua adversária. Já José Alonso, que fez uma das coisas que não é fácil e que todos nós gostamos por um lado e não gostamos pelo outro, que é ver um combate começar e 30 segundos depois, se não estou em erro, foram 12 segundos, o seu adversário estar KO e o combate perfeitamente arrumado. Portanto, o José Alonso já deixa outra expectativa e já uma semana fez aquele combate que neste momento ainda é, ou já é considerado por muitos, o melhor combate daquela noite e um dos melhores combates dos últimos tempos. Fez levantar o público em delírio com a sua raça durante 4 assaltos. Eu diria que ele está a seguir as pisadas precisamente do mestre Pina, porque também se dizia de Pina que ele era um pegador, ia para cima do adversário, e daí se está a dizer em relação ao José Alonso. O José Alonso muitas vezes se diz que o José Pina era um pouco mais tático, bastante técnico também, mas um pouco mais tático, que dirigia o combate. O Alonso não, o Alonso só tem uma situação que ele pensa, KO. Mas não é um KO técnico. É um KO mesmo daqueles de apagarem as luzes. Pronto, perante isso e por unanimidade, os árbitros e juízes deram a vitória por unanimidade. Já foi portanto, ou seja, todos os árbitros e juízes acabaram por dizer que José Alonso foi muito superior que o seu adversário. Foi uma noite fantástica para a equipa do Ginásio Clube Mirandelense. Já não é estranho, que já está a preparar-se, no entanto, para o próximo dia 21 de fevereiro. Aí provavelmente iremos estar também novamente a falar sobre o mestre José Pina e os seus combatentes. A sua equipa irão emprestar garra, qualidade e espetáculo em mais uma gala desta modalidade dos desportos de combate, Pedro. Passando para o basquetebol, com o jogo da Associação Desportiva e Cultural da Escola Diogo Cão, que defrontou o ginásio Figueirense, jogo a contar para o Campeonato Nacional, qualificação Zona Norte, sub-16 masculinos. Foi um jogo de extremamente importância para o futuro de ambas as equipas. A equipa vilarriense entrou mais forte e a utilizar a pressão defensiva em todo o campo, que obrigou a equipa da Figueira a cometer diversos turnovers. Permitiu diversos contra-ataques rápidos que colocou a equipa da casa a ganhar uma vantagem preciosa de 25-12 no primeiro período. Com um segundo período mais lento, a equipa do Diogo Cão continuou com a sua defesa forte e um bom acerto ofensivo. Permitiu levar o jogo para o descanso com o resultado 41-21. Com o reinício do jogo e quando se previa uma entrada forte da equipa da casa, a equipa visitante impôs-se no jogo, alterando o estilo de jogo para uma defesa à zona, que trouxe problemas,
tornando algumas decisões precipitadas no ataque e fazendo muitas faltas defensivas, que fez com que os visitantes conseguissem ganhar o período por 1 ponto. No último período, a equipa forasteira entrou forte e com uma defesa agressiva. Conseguiu reduzir a diferença de pontos ganhando o período. O resultado final foi de 62-56 para o Diogo Cão. No próximo 7 de fevereiro, o Diogo Cão desloca-se à Figueira da Foz para a segunda mão deste duelo contra o Ginásio Figueirense. Um bom exemplo do que deve ser uma associação desportiva e cultural, o Diogo Cão? Indubitavelmente sim. Eu lembro que são várias as modalidades que o Diogo Cão tem implementadas na sua estrutura, no seu projeto de competitivo ou desportivo, e em todas elas nota-se que há cuidado, há muita competência e, acima de tudo, uma tentativa de fazer crescer as crianças, não só no aspecto competitivo, mas, acima de tudo, como homens. E isso é muitíssimo bom. Eu daria mais valor ao Diogo Cão, precisamente por essa diálise que eles conseguem, por esse complemento em que mente sã em corpo são, que é o que se costuma dizer, mas, acima de tudo, fazer com que os atletas sejam excelentes homens e que os homens consigam ser bons atletas. Já o Grupo Desportivo de Chaves, a contar para a segunda Liga de Futebol, não foi além de um empate a uma bola em casa face ao Oriental e desperdiçou a possibilidade de se isolar no segundo lugar da segunda Liga, após a igualdade registada pela Friamunde em Barcelos, frente ao Gil Vicente. O Chaves podia ter aqui ganho uma oportunidade e não conseguiu. É verdade, mas não nos podemos esquecer de uma coisa que é muito importante, Pedro. Os campeonatos são provas de regularidade. Todos têm que jogar contra todos e depois são variedíssimos os fatores. E a turma transmontana tem uma qualidade muito grande que por vezes nos deixa um pouco aborrecidos, é que não consegue, é um facto, ser uma linha reta, porque não há equipa nenhuma que consiga, em termos de rendimento, ser essa linha reta. Mas tem conseguido, de uma certa forma, e eu estou a lembrar-me que acompanhei perfeitamente a primeira subida ao escalão primodivisionário, que ainda era assim que se dizia, não havia a Liga Nós, era o escalão primodivisionário, ou a montra do futebol português, também se falava assim. O Chaves também teve uma subida fantástica, conseguindo errar o menos possível, ou seja, sendo a equipa mais equilibrada. E tendo uma grande equipa como tem o Grupo Desportivo de Chaves, tendo acima de tudo outra boa qualidade, que não é muito fácil encontrar-se 12º jogadores tão fortes, que gostem tanto de futebol, tenham uma cultura desportiva tão grande como os associados do Chaves, que muitas vezes conseguem fazer com que a equipa se transfigure. Logicamente que, se calhar, eu atrevo-me a dizer isto, se calhar neste momento seria bom, porque Candeia que vai à frente, alumia 2 vezes. E em desporto, dizemos sempre isso, e pontos que estão ganhos já não preocupam. E são as outras equipas a ter que se preocupar. Mas talvez eu atrevo-me a dizer isso, esta situação acabe por ser benéfica, acabe por funcionar de forma estratégica muito positiva para os Chaves. Porque não vai ser, para já, até se atingir aquela fase decisiva, aquela fase crucial, uma meta, um objetivo a bater. Eu aposto nos Chaves. A jogar no seu estádio, a formação orientada por Vítor Oliveira somou o seu 11º empate no campeonato. Depois de ter estado a ganhar por 1-0, Braga, a abrir a segunda parte, foi o responsável por colocar os transmontanos na frente do resultado, mas Hugo Firmino, ao minuto 72, restabeleceu o empate e obrigou à divisão de pontos. Com este resultado, o Chaves passa a somar 47 pontos e continua a partilhar o segundo lugar com o Friamunde, sendo neste momento as 2 equipas que ocupam os lugares de promoção ao principal escalão. O Campeonato de Portugal Prio está ainda parado. Vamos analisar o insucesso do futebol das equipas tais como o Sport Clube Mirandela, Argozelo e Pedras Salgadas e também, claro, o sucesso do Bragança. O que podemos também dizer? Com bastante propriedade podemos discutir este insucesso e este sucesso, porque acompanhamos vários jogos e podemos dizer que nós tivemos num só jogo, quer do super bem-sucedido Bragança, quer dos que morreram mais gordinhos e
estou-me a referir ao Pedras e ao Mirandela, como se costuma dizer na gíria desportiva, porque o Arguzelo acaba por fazer um campeonato acima daquilo que as pessoas poderiam esperar. Um campeonato muito regular para uma equipa que pela primeira vez está num campeonato, numa competição tão forte. Portanto, sobre o Arguzelo poderemos dizer que fez o seu campeonato ao derrotar o super candidato Mirandela. Uma das situações é que ao não ter tido sucesso, o Mirandela acaba por ficar na posição em que está quando toda a gente esperaria que ele fosse à fase de subida. Acaba por ser essa grande vitória onde teve muita cabeça, muita atenção, foi uma equipa fantástica. E eu até ver-me a dizer que também é um facto que se joga melhor contra boas equipas, é um facto que, e a contar para isso está o Arguzelo, que teve algumas derrotas mais facilitadas, acabou por vencer ao Mirandela e obrigar o Bragança a uma vitória tangencial de 1-0. Portanto, estas são situações que provam muito e que garantem que o Arguzelo irá fazer uma fase de manutenção bastante boa. Seguimos pelo Mirandela, porque é aquele que ficou depois na classificação. O Mirandela, eu atrevo-me a dizer que foi efetivamente a grande desilusão desta prova. Todos estavam à espera pela qualidade da formação mirandelense, pela qualidade da equipa técnica, pela qualidade da cultura desportiva e pela forma como o Mirandela persegue a promoção ao escalão secundário do futebol português, ou seja, a segunda liga. Ao não chegar lá, acaba por ser a grande desilusão. Mas o Mirandela, por um lado, pode queixar-se de muitas situações. Ao longo das jornadas foi sendo sempre uma equipa que teve o azar, a falta de estrelinha de construir muitas jogadas, falhar golos praticamente feitos. Algumas situações também em que os erros foram sempre para o Mirandela e menos para o seu adversário, embora tenha tido alguns jogos em que também saiu beneficiado dessas mesmas decisões, desses mesmos erros, por parte de outras equipas de arbitragem, que eu diria que até acabou por ser um campeonato em que os erros foram bastante inferiores àquilo que seria de esperar. Portanto, mas muita culpa própria. No entanto, há que salientar uma coisa que é muito importante. O Mirandela está a apostar em duas situações louváveis, duas situações que nem toda a gente se atreve a apostar nelas, que é o caso das equipas técnicas, procurar técnicos jovens que querem se ingrar na carreira e têm qualidades para isso, e em jogadores também jovens, grande qualidade, mas que lhe falta uma coisa que é muito importante. A juventude é muito boa, a juventude desequilibra muitas das vezes, mas há jogos em que é preciso haver uma experiência maior. E o Mirandela, ao não ter a estrelinha, acabou por perder essa situação. Porque quer queiramos, quer não, uma equipa vale pelas suas vitórias. E ao falar em vitórias, acabamos por ver que um dos grandes também insucessos do Mirandela acaba por ser a derrota em Pedras Salgadas. Derrota essa que veio catapultar, que veio dinamizar muito mais, veio transformar um jogo fantástico da equipa de Pedras Salgadas. Uma equipa que sabíamos que era muito boa, era efetivamente. Já o ano passado foi uma equipa que esteve a lutar até ao último jogo para subir, para se candidatar também, à fase de subida. Também foi um bom exemplo de juventude e também de um treinador jovem com vontade de se ingrar o Pedras Salgadas. Sem dúvida alguma que sim, e aqui outra aposta diferente em relação ao Mirandela. O Mirandela não apostou na escolha, a equipa técnica, para não falhar. O departamento de futebol escolheu a equipa que quis. O Pedras Salgadas apostou mais em Fernando Meira e Pedro Mendes. Dois belíssimos atletas do passado, dois jogadores de seleção nacional, dois jogadores que se equilibravam nos dois grandes rivais, Porto e Benfica, que estão a transformar-se em dois gestores, agora é assim que se chama. Não são empresários, agora são gestores de carreiras desportivo-futebolísticas, que estão também a apostar muitíssimo bem, estão a trabalhar muitíssimo bem. Portanto, um sucesso para o Pedras dentro do insucesso, ou seja, atingiu aquela situação que fez tudo o que lhe era normal, ganhou ao seu adversário. Só que era preciso o insucesso do Bragança ou o insucesso do Vilaverdense. Essas duas equipas, porque decidiu tudo no último jogo, foram felizes, tiveram sucesso. Automaticamente o Pedras não conseguia porque não chegava a essa situação.
E falando nos insucessos, vamos passar para o sucesso. O Bragança. Bragança, exatamente. O GDB, como os bragançanos gostam muito de chamar também, fez uma das coisas que era normal e era de esperar. E eu aqui permito-me fazer um pequeno parênteses da seguinte forma. Foi a grande equipa que eu vi apostar e que eu considerei logo no início, se calhar considerei-a talvez já candidata para esta época, no jogo em que perdeu a hipótese de ir à fase de subida da época transata. E eu explico porquê. Porque ao visitar essas instalações para fazermos o relato, constatei a aposta que estava a ser feita no estádio. A aposta que estava a ser feita em toda a dimensão. E a verdade é que é uma só. Nós temos que nos convencer. Uma equipa que aposta para subir tem muitas situações. É um facto que o Bragança peca um bocadinho por uma situação em que já foi muito forte. Mas neste momento não consegue ter aquelas assistências como ovo, cheio como ovo. Não consegue ter. Mas tem gente que trabalha o futebol de uma maneira muito forte, com muitos conhecimentos, naquilo em que o futebol tem que ser trabalhado fora, porque o futebol não começa com o apito do árbitro e termina com o apito desse mesmo árbitro. Há muitas situações que é necessário ultrapassar, situações como aquelas de estar com atenção ao que se vai passando nos outros campos. E aqui o Bragança é muitíssimo forte. Eu não sei, mas algo me diz que o Bragança, se calhar este ano é capaz de nos deslumbrar mesmo com uma subida à segunda Liga. Porque outro dos aspectos que é muito importante são os apoios da população civil. E ao que me sou de saber, neste momento, com esta campanha que o Bragança fez vitoriosa, conseguiu com que muita gente que andava de costas voltadas para o GDB, ou se preferirem, para o desporto em geral, está novamente a fazer lembrar os anos 70 dos grandes Bragança-Mirandela, ou Mirandela-Bragança, que enchiam, que nos levavam às lágrimas muitas vezes, não só pelas vitórias ou derrotas, mas também por alguma porrada que vinha à mistura nesses jogos que valiam por tudo, que eram efetivamente fantásticos. E eu penso que o Bragança está a caminhar muito nos aspectos positivos para essas grandes equipas. Seguimos com outra modalidade, a natação. Uma prova muito interessante que se vai realizar no próximo sábado em Mirandela. É o que podemos também falar sobre esta prova. Esta é daquelas chamadas provas molhadas. E é uma prova que é feita dentro d'água, isto só para introduzir, porque até aqui estamos só a falar em bola e agora vamos falar em toucas, que é o único adereço para além do maillot competitivo. O Mirandela, em termos de natação, é uma equipa recente, é uma aposta muito nova do Sport Clube Mirandela, mas que, como é que eu hei dizer, tem águas para andar, ou para navegar. Também tem boas condições para treino. Excelentes. É uma pena que a piscina não seja de 50 metros, é de 25 metros, mas nessa piscina, que é do melhorzinho que existe por aí, mas aqui, acima de tudo, tem uma coisa muito importante. Qual é a coisa importante? A paixão, a entrega por parte dos papás, por parte dos pais dos atletas, que são roupeiros, que são arrumadores, que são funcionários, que são tudo, que ajudam tudo e mais alguma coisa. E isso é muito importante porque é uma cumplicidade muito forte. E, por outro lado, duas figuras que todas as equipas gostariam de ter. É o seu maestro e a sua maestrina, que são os dois funcionários da autarquia que estão ligados ao Sport Clube, o Ricardo e querem ver que eu me esqueci do nome da moça, e a Liliana, que são duas pessoas fantásticas. Eles desdobram-se de tal maneira que conseguem, inclusive, apesar de nos mandarem toda a documentação a dizer que vai haver provas, que há isto, que há aquilo, que nós não chegamos meia hora antes e já estão a telefonar-nos a dizer: a gente está à espera, você não se esqueceu. Portanto, isto por um lado. Depois, não nos podemos esquecer disso, há uma dinâmica muito forte em Vila Real, que é onde está concentrada a natação transmontana, que tem uma equipa muito forte. E essa equipa, vá onde vá, transforma-se num prolongamento da equipa técnica anfitriã. E isso é muito bom, mantendo a isenção que eles mantêm, mas trabalhando para um fim comum, tem sido muitíssimo bom. Por outro lado, tem estado a aparecer uns golfinhos
que a gente acaba por procurar e dizer assim, mas o que é que se está a passar em terras do interior? É um facto que tem rio, claro. É um facto também que não é necessário um rio, basta uma piscina para se poder competir. Mas o que é certo é que a natação está a tomar muito conta, ou seja, está a ocupar o lugar que já foi de outras modalidades que neste momento estão em nítida crise. E também não nos podemos esquecer de uma coisa, que o alargamento das provas distritais, das provas aqui regionais, da possibilidade de deixarem competir equipas com outra dimensão que se servem destas provas para fazer a sua preparação, acaba por ajudar também, porque uma coisa é lutar com equipas como o Futebol Clube do Porto, como o Salgueiros, ou então lutar só entre Mirandela, Vila Real e Bragança, embora haja a rivalidade, é um facto, mas falta a dimensão nacional da competição. Ainda em Mirandela, o Clube Amador de Mirandela, Camir, foi a Ilhavo para mais um torneio de xadrez. Mais uma vez o Camir consegue uma prestação acima daquilo que seria expectável pela lógica. E sem que desta feita, e mesmo com um trabalho de excelência no seu desempenho, não conseguem ainda atingir o top 10 nacional, já que as vitórias que a lógica dizia poderem ser mirandelenses, aconteceram. E ainda foi alcançada uma outra impensável pela lógica, mas que a prestação ultrapassou qualquer outro favoritismo apontado. Falando mais alto, o desempenho competitivo transmontano. Num total de 7 jornadas, esta ronda do Campeonato Nacional de Semi-Rápidas em Ilhavo, ganho pelo Futebol Clube de Xadrez do Porto, o Camir venceu 3 jornadas e saiu vencido em 4 delas. Competição em que os níveis foram muito, muito altos. Cada vitória, e isto uma explicação breve, valia 1 ponto, sendo as equipas constituídas por 4 elementos. A do Camir foi a diferença. Foi composta por 5 elementos: José Pereira, João Pereira, Ruben Fernandes, Paulo Pereira e Cristina Fernandes. Por decisão do técnico Miguel Moreira, que optou por poder fazer a equipa rodar, Pedro. Isto é muito interessante. No somatório final classificativo, o Camir foi relegado por 3 pontos do top 10 para a 24ª posição. Foi o ótimo, vergado assim pelo muito bom. Apesar de ter sido uma nítida evolução individual e coletiva, já que foi a primeira vez que participaram numa prova deste tipo, não podemos dizer que se esperava um bocadinho bem mais do Mirandela, principalmente por um daqueles aspectos. Porque acontece o seguinte, Pedro, e aliás, nós conversamos muitas vezes sobre isso e estamos perfeitamente de acordo. Quando se entra tão bem numa competição e as coisas começam a correr bem, se à partida, atingindo um certo nível, ficaríamos satisfeitos, naquela altura que já conseguimos ultrapassar, quando regredimos um bocadinho, ainda que seja uma posição, já nos sabe em sucesso, já não sabe tão bem. Não esquecer que no dia 6 de março, penso que há mais qualquer coisa, Pedro. Exato, realiza-se o 3º torneio de xadrez, inserido no Circuito Nacional de Semi-Rápidas, e volta a ser a primeira prova do circuito e tem um prize money de 500 euros. Este foi o TVR Desporto. Obrigado por acompanhar esta edição desportiva da região transmontana. Agradecer ao Fernando Cordeiro pela sua presença. Passo a edição para a Elsa Nivra, que vai dar a meteorologia. Está feito o resumo deste fim de semana do Desporto Transmontano. Fica agora com as previsões do tempo para esta semana. No distrito de Bragança é esperado céu pouco nublado a limpo até sexta-feira. A chuva está de regresso no fim de semana. Quanto às temperaturas, é bom que se agasalhe. A temperatura mínima esperada é de 3 graus negativos, já a máxima não ultrapassa os 10 graus. No distrito de Vila Real o cenário não é muito diferente. Conte com períodos de céu pouco nublado a limpo. A temperatura mínima esperada é de 2 graus negativos e a máxima de 11. No fim de semana também a chuva está de regresso. Da minha parte é tudo e já sabe, a informação transmontana está à distância de um clique. Pode acompanhar-nos em tvregiões.com ou no meu canal 320012. Tenha uma ótima semana.